Porque durante 5 anos o governo, através das obrigações acessórias que nós estamos vendo aí, que é a obrigação acessória? Ela decorre da legislação e tem por objetivo municiar a administração tributária de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então veja bem, são as declarações apresentadas ao fisco, são os livros fiscais, que hoje é tudo digital, são a emissão das notas e principalmente aquilo pelo qual nós estamos fazendo esse curso, principalmente nessa gestão fiscal tributária, é na hora que você vai parametrizar o produto para vender. Ou mesmo você sendo uma indústria, você vai classificar o produto que você faz, certo? De uma maneira correta. A hora que você vende, você vai colocar ali a NCM correta, os códigos de ação tributária corretos, para que... Bem, continuando aí com o nosso curso de gestão tributária, nós vamos hoje no nosso segundo encontro falar a respeito dos assuntos. Continuemos na apostila 1, a coisa, e se precisar a gente lança a mão das demais apostilas. Então sempre é bom trazer todas elas nas nossas aulas. Muito bem. Então hoje nós vamos falar a respeito das espécies de tributos. Eu vou abrir o meu slide aqui. Então, as espécies de tributos, conforme dispõe o artigo 145 da Constituição, eles são os impostos, as taxas e as contribuições. Estão acompanhando aí na apostila. Então é interessante observar que quando se quer falar que paga muitos impostos, o correto é dizer que paga muitos tributos, porque imposto é uma das espécies de tributos. Então, seguindo aí, o que são os impostos? É a quantia em dinheiro legalmente exigida pelo poder público que deverá ser paga pela pessoa física ou jurídica a fim de atender às despesas feitas em virtude do interesse comum, sem levar em conta vantagens de ordem pessoal. Então a gente vê que tributo não é para gastar do jeito que quer, não, mas é em benefício da coletividade. E serve para atender às necessidades gerais da coletividade. O benefício não é individual, e sim para toda a comunidade. Nós vamos estudar no nosso curso o IPI, que é um tributo da espécie imposto federal, o imposto de renda, também imposto federal, o ICMS, que é um imposto este estadual, e o ISS, que também é um imposto municipal. Então, são esses os impostos que nós iremos estudar. Depois tem um outro slide falando a respeito de imposto, você pode ir acompanhando ali sua apostila, que a hora que a gente sair desse assunto, aí já vai aparecer um assunto diferente. E os tipos de tributos. Isso aqui é interessante a gente saber, porque na hora que nós estivermos trabalhando numa empresa, ou no escritório de contabilidade, ou mesmo como empresário, a gente precisa saber a respeito desse assunto para poder colocar esses tributos, quando é o caso, nos produtos, porque a gente sabe que quem paga o tributo sempre vai ser o consumidor final. Muito bem. Então, aí na nossa apostila e aqui no slide, nós temos os tributos diretos. O que são isso? É aquele em que a pessoa que paga é a mesma que faz o recolhimento aos cofres públicos. Então, veja bem, você tem uma empresa, olha aí, imposto de renda PJ, pessoa jurídica. Então, você vai pagar esse imposto, vai receber a guia do seu escritório e você vai pagar esse imposto. É você que vai pagar, então você não pode repassar isso aí para o teu produto. O imposto de renda pessoa física é a mesma coisa, né? O imposto de renda pessoa física, você agora no mês de março, abril, é o momento da gente fazer a declaração de ajuste. O imposto de renda pessoa física, na verdade, ele é mensal.
todo mês existe, quando é o caso, a incidência do imposto de renda da pessoa física. Você que trabalha numa empresa, ela vai fazer a retenção, quando for o caso, quando você dever, quando o valor que você ganhar tiver incidência do imposto de renda, ela vai reter e recolher aos cofres públicos durante 12 meses. Aí depois chega na época da declaração de ajuste, fazendo a declaração de ajuste, vai ver se realmente o que você pagou durante o ano é devido. Se for, maravilha, zerou. Pode acontecer que você pagou a mais durante o ano. E aí você vai fazer, o que vai acontecer? No fazer a declaração de imposto de renda, com os documentos que você vai apresentar, as despesas dedutíveis, e às vezes mesmo sem ter a despesa dedutível, às vezes com desconto, o desconto que o governo te dá, os 20%, desconto padrão, você ainda pode restituir. Ou seja, não deixa de ser uma poupança forçada. Mas enfim, só que você, se der imposto a pagar, aí é você que vai lá pagar o imposto. Né? A pessoa que faz o imposto de renda seu vai te dar a guia e você vai lá pagar. Muito bem. E tem aí o IPVA. Então, se você tem um carro, ninguém vai pagar esse tributo para você. É você. Você vai entrar no sistema lá do governo, do estado de São Paulo ou de qualquer estado que você tiver o seu veículo registrado, e você vai pagar o imposto sobre veículos automotores. A mesma coisa é o IPTU. Se você tem uma casa, você vai receber o carnezinho. Eu já recebi o meu, você deve ter recebido o seu também, e ninguém vai pagar para você. Todo mês você tem que pagar, ou vai pagar à vista ou você vai pagar parcelado. E são os tributos diretos, né? Você que paga, certo? E tem os indiretos. O que são os indiretos? É aquele em que o contribuinte, está escrito aí na nossa apostila e no slide, é aquele em que o contribuinte de fato não é o mesmo que eu dê direito. O exemplo clássico é o ICMS. Então é a falsa ideia de que o comerciante é quem paga ou que paga esse tributo. Em geral, ele simplesmente recebe do consumidor e recolhe ao Estado o tributo que está embutido do preço da mercadoria. Mas aí o que acontece? O tributo indireto ele já está embutido no preço da mercadoria. Na primeira aula que nós tivemos, nós mostramos lá que nós pagamos tributos sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Então, sobre o consumo é isso que eu estou falando. Quando você compra um produto, então ali já estão embutidos vários tributos. Muito bem. Então, o comerciante simplesmente recebe do consumidor e recolhe ao Estado o tributo que está embutido no preço da mercadoria vendida, que é o ICMS, o IPI, o ISS, quando é o caso, PIS e COFINS. Às vezes, na verdade, mesmo antes de vender, esse tributo já foi recolhido ao Estado, aos cofres públicos, porque existe um instrumento que os entes usam que é chamado substituição tributária. Eles concentram a tributação na indústria. Então, quando a indústria vende, ela já faz a retenção desses tributos, embute no valor do produto, e então esse produto, até chegar ao consumidor, ele vai passar, sai da indústria, vai para o distribuidor, depois vai para o atacadista, depois para o varejista e chega nas mãos do consumidor. Quando ele chega nas mãos do consumidor, a hora que o consumidor faz o pagamento, então imagine que você fez lá a compra de uma cesta básica, pagou R$300, em torno de 47% disso aí é tributo que você está pagando, certo? Então, por isso que chama de tributos indiretos. Muito bem. Agora a gente vai falar sobre uma injustiça, acompanhando aí na apostila, uma injustiça tributária, inclusive com a reforma tributária, talvez isso seja resolvido, mas veja bem, os tipos de tributos. Existe o progressivo e o regressivo. Então, o que é o progressivo? É aquele, está escrito aí, mas vou explicar com as minhas palavras, é aquele que não respeita, aliás, o progressivo, ele respeita a renda de quem está pagando o tributo. Então, imagine que você tem uma empresa. Então, lá no um exemplo
aí é o imposto de renda da pessoa física. Quer dizer, quanto mais você ganha, mais imposto de renda você paga. Pessoa física. Na empresa, pessoa jurídica, quanto mais você fatura, mais imposto de renda você vai pagar, correto? Então, isso é chamado progressivo. Quanto mais você ganha, mais você vai pagar. Reportando a nossa primeira aula, então a gente viu lá, mais uma vez, nós pagamos tributos sobre a renda, sobre o consumo e sobre o patrimônio. Então, imagine aqui o progressivo, se você tem uma renda maior, você vai pagar mais. Em relação ao patrimônio, se você tem um patrimônio maior, você vai pagar mais. Se você tem uma casa que tem um preço mais elevado, ou um veículo, você vai pagar mais do que aquela pessoa que tem uma casa com um poder menor, o valor menor e também o veículo. E também, agora a gente vai falar do regressivo. O regressivo, ele não obedece o valor, o poder aquisitivo, né, de quem está pagando. Então, todos vão pagar o mesmo percentual. Não importa se ganha mais e não importa se ganha menos. Então, reportando a nossa primeira aula, se você ganha mais, você vai pagar imposto de renda. Se você ganha menos, talvez você nem pague. Se você tem um patrimônio, uma casa maior, vai pagar mais. Se tem uma casa menor, vai pagar menos. Agora, em relação à cesta básica, não. Em relação à cesta básica, ou qualquer produto de consumo, roupas, medicamentos, essa coisa toda aí, então você sempre vai pagar, vamos dizer aqui, um valor mediano, 47%. Então você foi lá no supermercado, uma cesta básica, R$ 300, você vai pagar 47% de imposto. Ah, mas eu só ganho R$ 1.000, não tem problema, você vai pagar 47%. Aí foi um lá que ganha 3 milhões, no exemplo, ele comprou R$ 300, vai pagar 47%. Então é chamado regressivo, quer dizer, ele não vê o poder aquisitivo e nem a capacidade econômica do contribuinte. Então é a injustiça que nós vemos, a injustiça tributária é essa. Todos pagam iguais. Exemplos está aí no nosso slide. O ICMS, o IPI, o ISS, PIS e COFINS. Está aí na nossa apostila. Então, imagine que, vamos contar uma história que eu sempre conto. Veio um presidente visitar aqui a minha cidade e tinha um mendigo, né? Você está vendo aí que o mascote da nossa escola, depois eu vou colocar, ele é um mendigo, né? Esse mendigo aí, ele parece o Lula, mas não é o Lula. Eu criei esse mendigo desde 2013, né, quando foi fundada a escola, para mostrar o seguinte: se você não paga os tributos devidos, amanhã ou depois o governo vem, te multa, te pune, né, e você vira um mendigo, né? Você trabalhou a vida inteira sonegando, a hora que o governo descobre, aí você está perdido, você vira um mendigo. E às vezes pode ser até preso, né? Mas também, se você trabalha a vida inteira, paga os teus tributos em dia e não fiscaliza o governo, não fiscaliza, você não tem o dever, a consciência de cidadão de fiscalizar o governo também, você trabalha a vida inteira, paga tributo a vida inteira e você aposenta morrendo e às vezes pobre, às vezes até pior do que um mendigo, não é verdade? Então, existem os dois lados, por isso nós temos que ter consciência de cidadão, educação fiscal, isso é educação fiscal, para que o governo também saiba utilizar esses 47% que você paga de tributo indireto, quando você compra um produto. Mas aí o que acontece, a história que eu estou contando? O mendigo estava na nossa cidade, ele estava esperando a visita lá de um grande político, né? E ele era muito fã desse político, e aí o político que ganha, esse político no caso tinha um poder aquisitivo muito grande, né? E o mendigo falou assim: nossa, eu vou lá saudar, né, o meu amigo, né, o político. E foi. E lá foram lá num bar, num local lá, e tomaram um copo de pinga, cada um, né? Um copão americano, aqui a câmera, cheio de pinga, né? O mendigo, ele pensou que o
que o político fosse pagar para ele, mas não pagou não. Ele teve que socar a mão no bolso, pedir esmola ali e pagar aquele copo de pinga. Custou R$10 o copo de pinga. E ali estava embutido os tributos, 47% de tributo no copo do mendigo. E o político também que tomou o copo de pinga, R$10, estava embutido 47%. Então os dois, tanto o mendigo quanto o político, eles pagaram o mesmo percentual de imposto. Então isso aí que chama imposto regressivo. Com a reforma tributária eles estão tentando, né, voltar ao que era antes, parece que de 1964, sei lá, que eu andei estudando, era o IVA, né? Isso hoje existe na União Europeia, em alguns países também, daqui da América do Sul, América do Norte, que é o IVA, quer dizer, quando você vai comprar o tributo, está ali embutido o valor do tributo, mas é uma forma diferente, né? Não é feito cascata, enfim, é uma forma de pagamento de tributo mais justa. Esperemos que eles façam essa alteração. Mas vamos lá, vamos seguir aqui. Olhando aí na nossa apostila também, vamos ver aqui a nossa apostila, que página que nós estamos aí. Olha aqui, que maravilha. Olha lá, taxas. Estamos na apostila 10, certo? Então, vamos lá. Apostila 10, vamos voltar aqui para o slide novamente. Taxas, nós não vamos estudar taxas aqui, mas tudo que você vai fazer na vida hoje você paga taxa. Coleta de lixo, licenciamento de veículo, taxa de inspeção sanitária, você paga taxa sobre tudo. Taxa é um tipo de tributo, tá? E a contribuição de melhoria também não vamos aprofundar, só para a gente mostrar, porque nesse estudo que nós fazemos, é a iniciação ao direito tributário, então tem todos esses aspectos, né, de estudo, e que também isso aí serve para a nossa lida diária, né, lidando com a gestão fiscal tributária. Então a prefeitura construiu uma praça próxima de um terreno particular, valoriza o local do particular, pronto, é uma contribuição de melhoria que você paga. Também tem uma das espécies de tributos, são chamadas contribuições. Então existem as contribuições para o custeio e o financiamento da Seguridade Social. A gente vai aprofundar isso aí mais para frente nas nossas aulas, mas existem o PIS, o COFINS, desculpa, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o FGTS e a Previdenciária. No nosso caso aqui não vamos estudar o módulo Departamento Pessoal, RH, então a FGTS Previdenciária nós não vamos estudar, mas PIS, COFINS, Contribuição Social, sim. E eu sempre costumo perguntar nas aulas presenciais se o PIS, COFINS é tributo direto ou indireto. Logicamente os alunos vão responder, são tributos indiretos, ou seja, já está embutido no preço do produto. Mas vamos lá, continua aí. Agora a gente vai falar sobre os elementos da obrigação tributária. A gente começa já a funilar no nosso estudo, e esse estudo da gestão fiscal tributária, ele é emocionante, tanto para quem quer saber, né, conhecer como é que funciona a questão fiscal. Isso aí devia ser ensinado na escola, educação fiscal na escola, educação financeira na escola. Aí o país, a população teria um conhecimento maior. E aí um dos absurdos que a gente vê aí, as pessoas colocam o que quer, né, às vezes para manipular, enfim. Quem ganha um salário e meio agora vai pagar imposto de renda. Não existe, né? Não existe, quando a gente vai fazer um simulado aí, não existe quem ganha um salário e meio pagar imposto de renda, né? E que absurdo é esse então, que estão falando por aí? Mas infelizmente postam, e as pessoas, como não têm conhecimento, se tivesse, né, não gastaria energia, né, lendo aquilo, comentando, postando, enfim. A gente gasta energia, e essa energia vital é importante por qualquer coisa. Mas seguindo aí, vamos estudar agora os elementos da obrigação tributária. Então olha só, a obrigação tributária, ela divide-se em principal e acessória, né? O que é a obrigação principal? Ela surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objetivo o pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária. Extingue-se com o crédito dela decorrente. Obrigação principal é o pagamento do tributo. Então você recebeu lá do escritório uma guia na sua empresa, você vai pagar o tributo. Foi lá no banco, pagou a guia, às vezes você até paga para o escritório de contabilidade, pagou a guia, pronto. A obrigação principal ela está cumprida. Agora, a gente pode ficar tranquilo depois de pagar o nosso tributo? Responda aí. Não. Sabe por quê? Porque durante 5 anos o governo, através das obrigações acessórias que nós estamos vendo aí, que é a obrigação acessória? Ela decorre da legislação e tem por objetivo municiar a administração tributária de informações de interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Então veja bem, são as declarações apresentadas ao fisco, são os livros fiscais, que hoje é tudo digital, são a emissão das notas e principalmente aquilo pelo qual nós estamos fazendo esse curso, principalmente nessa gestão fiscal tributária, é na hora que você vai parametrizar o produto para vender. Ou mesmo você sendo uma indústria, você vai classificar o produto que você faz, certo? De uma maneira correta. A hora que você vende, você vai colocar ali a NCM correta, os códigos de ação tributária corretos, para que as obrigações acessórias estejam corretas. Eu já vi casos de que o fisco veio fiscalizar a empresa e foi verificar a parametrização dos tributos, foi verificar as notas de compra, as notas emitidas e detectou ali inconsistências. Ou seja, a empresa ela deixou de pagar tributo porque colocou um código errado na hora de parametrizar no sistema aquele produto que ia vender, certo? E então a gente pagou o tributo, obrigação acessória, pegamos o dinheiro, pagamos o tributo, mas temos 5 anos ainda. O governo ele pode, durante 5 anos, olhar as obrigações acessórias e verificar que tem ali inconsistência. Aí o que acontece? Ele vai te cobrar, é o que eu falei do mendigo, ele vai te cobrar aquilo que você não pagou. Não porque você sonegou, mas porque parametrizou o tributo errado. E por que parametriza o produto errado? Porque a pessoa ela não tem conhecimento, ela pega a nota, bipa a nota, joga no sistema, pronto. Mas não é assim. A pessoa tem que ser um analista fiscal. É por isso que nós estamos aqui estudando, para sermos analistas fiscais, E até o próprio governo precisa de analista fiscal, para também fazer esse trabalho. Então, esse curso que você está fazendo, amanhã depois você pode estar trabalhando no governo. Inclusive, a Receita Federal agora está lançando aí um concurso para analistas fiscais. Eu vi mais ou menos um salário de R$21 mil, entendeu? Mas por que isso? Porque é importante essa pessoa no governo, na empresa, no escritório. Nós somos importantes. Esse conhecimento não é para qualquer um, certo? Então, se nós estamos aqui é porque nós temos essa seriedade de entender como é que funciona a logística tributária. Mas vamos lá ver. Vamos seguir aqui, no nosso slide aí tem obrigações acessórias massacram empresários. Eu nem vou abrir porque são tantas obrigações acessórias que existem, e massacram mais o escritório de contabilidade, mas o empresário também ele tem um ônus por isso. Mas seguindo aí, tem o fato gerador, um dos elementos da obrigação acessória, da obrigação tributária, é o fato gerador. O que é isso aí? É uma situação ou evento previsto em lei em que, quando se realiza no mundo real, provoca o nascimento da obrigação tributária. Olha só, é uma expressão utilizada, tá aqui, é uma expressão utilizada que representa um fato ou um conjunto de fatos a que o legislador vincula o nascimento da obrigação jurídica de pagar determinado tributo. Então vamos lá, eu vou abrir aqui a tela. O imposto de renda da pessoa física é um tributo, mas veja bem, estão abrindo aqui a nossa tela.
Olha só. Então vamos fazer aqui o cálculo mensal. Tem o cálculo anual e também tem o cálculo mensal. Então imagine que a pessoa, essa tabela é do governo federal. Imagine que a pessoa ganha R$2.000, um exemplo. Né? Imagine que aqui ela tem uma dedução, imagine que o INSS dela, vou colocar 11%, né, só para a gente fazer aqui a simulação. Então R$220. Então veja bem, aqui vai dar o seguinte: qual foi a base de cálculo? Olha só, né? Que é o que o nosso slide anterior mostrava, né? Aqui, ó. Não, desculpa, a base de cálculo vai vir depois, eu estou antecipando, mas tudo bem. Fato gerador. Vamos ver aqui. Então, eu ganho R$2.000, aí teve um desconto de 220, que são as deduções, aí deu a base de cálculo 1.780. Então, quando deu de imposto, zero, certo? Zero. Por quê? Porque esse valor não atinge imposto de renda. Agora, imagine que você ganha, exemplo, R$5.000. Vamos calcular aqui, nem vou colocar salário. Imagine que você receba um aluguel mensal de R$5.000, não tem dedução alguma, só para a gente entender. Então, qual que é a base de cálculo se não tem dedução alguma? 5.000, né? Então, se você ganha 5.000 por mês, pode ser, vamos dizer, um aluguel, pode ser até um salário, mas eu não coloquei salário, prolabore, honorários. O salário é o que o assalariado recebe. Prolabore, quem recebe é o titular ou sócio, né, de uma empresa. Honorários são profissionais de outras áreas, sem vínculo empregatício. Então recebe os honorários. Então imagine que você ganhou 5.000 por mês. Qual que é o imposto de renda que vai dar? 505,64. Ou seja, o percentual de 10,11% é imposto. Aí chega durante o ano. Durante o ano você ganhou, vamos cálculo anual. Você ganhou então 60.000, né? Então você deve para o governo 6.067. Só que nós pagamos também por mês, né? No cálculo nós fizemos aqui, nós pagamos em torno de R$6.000 também, porque 505 vezes 12 vai dar R$6.000. Então, quando nós temos que pagar, quando vai fazer agora a declaração de ajuste? Nada, porque deu 6.067,68 na declaração de ajuste. Só que durante o ano nós já pagamos isso aí. Então vai zerar, né? E dependendo se até restituir um pouquinho, paga pouca coisa, certo? Mas, de qualquer maneira, só para a gente entender como é que funciona essa questão do fato gerador. Então, qual que é o fato gerador aqui? O pagamento do salário, né? Do salário, honorários, prolabore, etc. Tal, enfim, é a base de cálculo para pagar o imposto de renda, ou para calcular o imposto de renda. Então, fato gerador, deu para entender? Então, nós vamos ver também que quando a gente vai trabalhando com produto, existe o fato gerador, quer dizer, vender o produto é um fato gerador, certo? Lançamento é o procedimento administrativo que verifica a ocorrência do fato gerador, determina a matéria tributária, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, quando for o caso, propõe a penalidade pecuniária cabível. Então, o que é isso? Então, imagine, o que é o lançamento? Você faz o imposto de renda, né, e depois, em março e abril, aliás, durante o ano você paga o imposto de renda, que é retido do seu salário, prolabore ou honorário, e aí você vai fazer a declaração de ajuste. Então você fez a declaração de ajuste, imagine que ali deu o tributo a pagar. Então o que vai acontecer? A hora que você transmite aquela declaração acessória, olha só, imposto de renda, tem a sua declaração de imposto de renda, e então é uma obrigação acessória, né? Você transmitiu aquilo, deu imposto a pagar, o que o fisco faz? Vai fazer o lançamento, né? Então, o lançamento do tributo que você tem a pagar. Depois só tem que pagar para sumir aqui lá do sistema. Muito bem.
Tem o sujeito ativo, ele é chamado de fisco. Então é o sujeito ativo que sempre faz o lançamento, é chamado de fisco. Então, aqui está escrito em vermelho quais são esses entes que são sujeitos ativos: a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. É chamado por fisco, certo? Então, quando fala em fiscal, significa que eles estão representando esses entes, ou ente federal, ou ente estadual, ou municipal, ou qualquer órgão, né, que tenha poder de polícia, de fiscalização. Então é chamado sujeito ativo. E o sujeito passivo, que somos nós que temos CPF ou CNPJ. CPF, pessoa física natural; CNPJ, empresa, pessoa jurídica. Então é o sujeito passivo. Eu já disse, então, como contribuinte, quando ele mesmo paga o tributo, que é o caso do IPTU e IPVA, Imposto de Renda Pessoa Jurídica. E depois tem o responsável, né? Quando sua obrigação decorre de disposição expressa em lei, mesmo sem revestir a condição de contribuinte, ou seja, retenção do INSS sobre o pagamento de salários e responsável pelo recolhimento do ICMS por substituição tributária. Então veja bem, essa figura aqui de responsável, ela é muito importante. Como nós estamos falando de pessoa jurídica, então existem situações em que a pessoa jurídica ela é a responsável por fazer a retenção do tributo, né? Indo lá, nos reportando a nossa primeira aula, quando nós mostramos lá o assalariado que ganhava R$3.000. Então o que acontece? Imagine que você ganha R$3.000. A empresa, ela, no dia do pagamento, ela te dá o lerite e te dá o valor em dinheiro, R$3.000, e fala assim, ó, agora você vai lá no banco pagar o teu INSS e teu imposto de renda. Você vai fazer isso? A maioria não ia fazer não, né? Catou o dinheiro, vamos sonegar isso aqui, vamos embora. Então, por causa disso, o que o fisco fala? Quando a empresa paga o salário, ela já tem que pegar ali a parte do governo e repassar para o governo, né? Então, por isso que se você durante a sua vida inteira, você sendo assalariado, você paga o INSS, você paga. Mas quem faz o recolhimento é a empresa, ela apenas retém de você, né? E depois, no tempo previsto, você vai se aposentar, porque foi pago aquele tributo e que a empresa reteve. Mesma coisa é imposto de renda, né? Durante todo o ano, os 12 meses do ano, você trabalha, recebe lá o seu salário, a empresa retém o imposto de renda e repassa aos cofres públicos. Se ela reter esse imposto de renda e não passar, o problema não é seu, o problema é dela. De vez em quando o pessoal cai na malha fina aí porque a empresa não pagou o imposto de renda, principalmente quando é pro labore. Mas enfim, não vem ao caso aqui. Agora, por que eu estou falando isso? Em relação aos tributos indiretos, em relação aos tributos na pessoa jurídica, é assim também. Às vezes o governo diz o seguinte, tipo a indústria, quando a indústria faz aquele produto, ela é responsável para reter todos os tributos indiretos até o consumidor final, né? Então a indústria ali ela já faz um cálculo, depois a gente vai aprender isso também, o cálculo da substituição tributária. Ela já pega aquele tributo, já repassa para o governo, já embute ali no produto. E aí depois a cadeia, né, o distribuidor, o atacadista, o varejista não precisa mais pagar aquele tributo porque ele já está embutido no valor da mercadoria e o fisco já está até usando esse dinheiro. Porque às vezes você compra uma mercadoria que tem o imposto já retido anteriormente, ele está lá nas suas gôndolas. E imagina que fica lá 60 dias, 90 dias, o tributo, o governo já está usando esse tributo. Entendeu como é que funciona? Então, por isso que existe essa figura do contribuinte e do responsável, correto? Então, vai ser muito importante isso aí nos nossos estudos. Agora nós chegamos na base de cálculo. Então, o que é a base de cálculo? É um valor, né, que tem que se dá, né, ao produto, a um fato gerador,
para calcular o tributo em cima. Então, é o valor que se toma como base para o cálculo do imposto devido. É uma grandeza referencial instituída pela lei, geralmente expressa em dinheiro, cujas principais funções são dimensionar o fato jurídico passível de tributação e possibilitar a apuração da importância devida pelo contribuinte responsável. Como nós vimos lá, né, no imposto de renda, então existiu lá o fato gerador e tinha que ter a base de cálculo, certo? Qual que é a base de cálculo que você paga o imposto de renda? O seu salário, né? Ou pode ser o prolabore, pode ser o honorário. Então, os produtos também, todos eles vão ter uma base de cálculo para se calcular o imposto devido. Andando aí, vamos ver na nossa apostila, nós estamos aqui olha só, sujeito ativo, já vimos, base de cálculo, já vimos, crédito tributário e alíquota. Então, vamos seguir aqui, ó. Crédito tributário, né, decorre da obrigação principal. Olha só, compete privativamente à autoridade administrativa constituída pelo lançamento. Extingue-se com o pagamento ou quaisquer das outras modalidades previstas no artigo 156. Olha que coisa interessante. O artigo 156 do Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional também é um instrumento muito importante, né, para quem quer aprofundar um pouco na gestão fiscal tributária. Esse curso aqui também ele já foi dado e ele é indicado para advogados, principalmente advogado, amanhã depois queira aprofundar um pouco e ser advogado tributarista, né? E hoje advogado tributarista, né, tem um rendimento muito interessante, justamente por causa da complexidade da legislação tributária brasileira. É muito complexa, então às vezes precisa lançar a mão, né, de profissionais de advogados para contestar às vezes uma multa do fisco ou uma cobrança indevida do fisco, porque o mesmo fisco fica meio... Porque a gente fala fisco são pessoas humanas também, né? Eu sou humano, você que é proprietário de empresa, você é humano, você que é um prefeito, um governador, um presidente, você também é humano, você é passível de erro. Todos nós somos passíveis de erro. Então é preciso de profissionais para interpretar a lei, né, para que a gente possa pagar o tributo justo. Muito bem. Então, o que é o crédito tributário? Imagina que você fez seu imposto de renda pessoa física, agora em março e abril, e você fica devendo para o fisco. Então, o fisco tem um crédito tributário que você tem que quitar. Pessoa jurídica, mesma coisa, né? Você apresentou as suas declarações, as suas obrigações acessórias, e deu lá que você tem PIS a pagar, COFINS a pagar, ICMS a pagar, é um crédito tributário. Ele só vai extinguir quando você pagar. Ou outras modalidades previstas no Código Tributário. Mas vamos lá. Alíquota. A gente vai ver que tudo tem alíquota, né? Então vai pagar o IPVA, tem alíquota. Vai pagar o IPTU, também tem alíquota. Então para tudo se tem alíquota. Quando a gente estiver trabalhando com os produtos, vai ver que cada produto cada tributo tem cada produto tem seu tributo e cada tributo tem sua alíquota, correto? Então a alíquota é importante. Muito bem. Aqui um exemplo que eu dou, IPVA, né, sobre o fato gerador, é a propriedade do veículo, o contribuinte é o proprietário do veículo e a base de cálculo é o valor venal do veículo, né? Aqui é um tributo direto e um tributo ele é progressivo, certo? Por quê? Se você tem um carro mais caro, você vai pagar um tributo mais caro. Se tem um carro mais barato, vai pagar um tributo mais barato. Então, é interessante guardar essas questões também, né, progressivo. Olha aqui, ó, que está chegando aqui para mim. Ó. O governo exclui ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS. Toda hora chegam notícias a respeito do mundo tributário. Mas o que acontece? Vamos lá, vamos passar para frente aqui. Um dos elementos vários elementos da obrigação tributária de uma vez só, que é a incidência, a não incidência, isenção e imunidade. É interessante isso aqui, porque quando nós estivermos trabalhando, ou nós que já trabalhamos, né, na empresa ou no escritório, então esses termos aqui praticamente já são familiares.
Mas quem não trabalha, esse aqui vai se tornar familiar agora. O que que é? O que que é a incidência? É a ocorrência do fato gerador. Isto é, quando da situação tipificada pela lei concretizada, tem-se a incidência do tributo. É o exemplo que nós vimos lá do imposto de renda, né? Então, hoje a nossa tabela de imposto de renda, ela está... o valor mínimo é 1.903. Então, se você ganhou menos de 1.903, você não paga tributo, o imposto de renda. Se ganhou mais, você paga. De qualquer maneira, se você ganhou R$500, existe a incidência do imposto de renda. Mas só que até 1903 você não precisa pagar, correto? Então, você tem o carro, né? Então tem incidência do IPTU. Mas vamos lá. Então, incidência é quando tem o fato gerador e a lei fala, então, incide imposto sobre esse, ou tributo sobre esse fato gerador. Não incidência é a não ocorrência do fato gerador. Então, tem certos momentos que não existe a incidência do imposto porque não tem o fato gerador. Então, por exemplo, eu compro uma porção de barra de ferro e eu não fabrico aquele produto e mando para uma outra indústria fabricar aquele produto. O fato de eu transitar com a mercadoria para levar para outra indústria fabricar, existe a não incidência, não tem fato gerador nisso daí. Então não tem como cobrar tributo. Então mandei as barras de ferro lá para a indústria. Ela fez um exemplo, os postes, e me devolveu. Né? Agora sim, a hora que eu for vender isso daí, aí já vai ter a incidência do... Vai ser o fato gerador, desculpa. Isenção, aqui tem isenção e imunidade. Isenção é o seguinte, é a dispensa do pagamento do tributo devido mediante determinação legal da autoridade fiscal competente. Interessante frisar aqui, quando você vai comprar alguns produtos, então vamos dizer assim, hortifruti grangeiros. Então, é patente que isso é isento de ICMS. Né? Vem lá do produtor rural já isento, chega no varejista, é isento de tributo. Então, se é isento, não tem tributação. Então, imagina, nós temos 26 estados e o Distrito Federal, e tem produtos que são isentos. Né? Mas imagine que o governo, a partir de amanhã, fala assim, a partir de hoje, o hortifruti grangeiros vai ser tributado. Então, o governo do estado ele tem esse poder de fazer isso aí. Né? Tanto é que na pandemia, aí, durante a pandemia, o governo do estado de São Paulo, ele pegou uma gama de produtos que eram isentos de ICMS e ele tributou um pequeno percentual. Tanto é que agora, em janeiro de 2023, muitos já vão voltar a ser isentos integralmente, mas até então ele tributou, né, alguns produtos. Queria tributar também o hortifruti de grangeiros, mas aí fizeram lá, não sei se vocês se lembram, o tratoraço, né, aquele protesto todo, e aí resolveu, senão você ia comprar alface, pepino, abóbora, ia estar ali um pequeno percentual para você pagar de tributo. Aí o pessoal ficou bravo. Mas alguns produtos ele conseguiu. Mas isso é o governo do estado. Agora veja bem, imunidade é a eliminação especial prevista na Constituição da competência do Estado tributar. Então vai estar escrito na Constituição que determinado produto ou operação não pode ser tributado. E aí acontece, por estar na Constituição, nenhum Estado pode tributar. É o caso dos livros didáticos, certo? Você vai comprar livro didático, está lá imune de ICMS, um exemplo, né? Então o Estado ele não pode falar amanhã ou depois não tem isenção mais ou imunidade mais. Ele não pode fazer isso porque está previsto na Constituição. Há pouco tempo, recente, houve uma mudança em que produções artísticas gravadas, né, em mídias nacionais seriam imunes e hoje são imunes dos tributos. Então está na Constituição e o Estado não pode tributar. Então veja bem, anote aí. Isenção, o Estado pode dar e pode tirar. Imunidade está previsto na Constituição e o Estado não pode mudar, certo?
É muito gostoso quando a gente estuda isso daí. Vamos andando aqui. Ó. Resumindo, então, olha só: União, Estado, Distrito Federal e municípios exigem o tributo, e a pessoa física que tem CPF e pessoa jurídica que tem CNPJ tem o dever de contribuir. Olha só que beleza. Nós temos uma dinâmica aqui no nosso curso, que é para a gente criar um tributo. E por que isso? Porque quando a gente entra, né, no espírito da coisa, a gente entende um pouco mais. Então essa didática aqui da gente criar o tributo, ela vai nos ensinar muito quando lá na frente a gente estiver trabalhando, né, concretamente, né, com a realidade de tributos. Então é muito importante. Então eu vou pedir que você crie o seu tributo. Você que está vendo aí, você pode até fazer uma brincadeira. Você pode mandar no e-mail, depois eu vou anotar aí, jxmelo@terra.com.br. Você pode mandar: olha, eu criei esse tributo. Mas isso aqui é brincadeira, gente, tá? É brincadeira. E durante esses 10 anos de curso, né, que eu dou, já tivemos vários tributos interessantes. Por exemplo, imposto sobre criança birrenta, né? A criança chorou, a mãe carca o tributo nela. Imposto sobre cunhado forgado, né? Então, sabe aqueles cunhados que chegam na sua casa, né, e abre a geladeira, tem lá uma geladinha e vai pegando, tomando? Então tem o tributo para isso também, né? Então, tudo bem, você pode pegar o que você quiser aí dentro, mas tributo, né? Então, inclusive, criaram certa vez, parece que agora até tem, ou até estão mexendo aí para ter, imposto sobre corrupção, né? Imagina, o cara vai lá, ele usurpa, né, dos tributos que nós pagamos, né, usa isso daí, né, enfim, é um valor derivado da corrupção. Então, imposto sobre corrupção. Mas vamos lá. Aqui na escola é o seguinte, olha. O nosso tributo que a gente chama IEPS. Imposto sobre entrada, permanência e saída. Então, imagine, né, na escola presencial, eu falo para os alunos o seguinte: qual vai ser a base de cálculo? Olha só, todo tributo tem que ter uma base de cálculo. Então, o seu aí tem que ter a base de cálculo. Não importa, você tem que... imposto sobre a criança birrenta. Colocou-se uma base de cálculo. O que era a base de cálculo? R$500 a base de cálculo, né? Sei lá. Bom, alíquota, né? Elementos da obrigação tributária, base de cálculo, alíquota. No nosso caso aqui, entrou na escola já é 3%, correto? Sobre o valor da mensalidade. 10% pela permanência por pelo menos 15 segundos. Entrou, arrependeu, vai sair? Se sair dentro de 15 segundos, paga só 3%. Se sair depois, paga 13%. E 5% na saída. Então, de qualquer maneira, entrou, ficou por mais 15 segundos, vai pagar no final 18% sobre o valor da mensalidade. Agora, por que eu estou colocando todas essas questões? Agora vamos ver isenção, incidência. E isso aqui parece brincadeira, parece besteira, mas se a gente pegar a legislação dos tributos, dependendo do tributo, é uma complexidade que a gente não sabe o que o legislador estava na cabeça. É por isso que a gente precisa de profissionais, né, de gestão fiscal tributária que interpretem as leis, porque são muitos absurdos. Futuramente a gente vai ver, né? Saiu na revista Veja, nós vamos mostrar aqui algumas leis absurdas. Mas veja bem, o que acontece aqui na nossa escola? Vamos continuar aqui, ó. Vão ser isentos de pagar tributo quando adentrar na escola pessoas com menos de 1 ano de idade. Então vai ser muito ou impossível entrar. Até hoje que eu lembro, não entrou um, né? Entrou um bebezinho lá, mas bebezinho. Ele já tinha 1 ano e pouco já, né? Foi o único. Ele foi lá com a mãe dele participar das aulas, mas ficou o tempo todo dormindo, né? Não sei porque que foi também, né? Mas é o nosso queridíssimo Arthur, vai ganhar
uma irmãzinha agora, né? Então ele foi com a mãe dele, mas uma gracinha, né? Dormiu a aula inteira. Mas enfim, tinha mais de um ano, então pagou o tributo, né? Então quem entrar na escola menos de um ano e acima de 120 anos. Quem vai fazer? Bom, nós temos pessoas, né, com a idade assim avançada e que faz o curso. E por que não? Né? Sempre é tempo de estar buscando conhecimento. E quem sabe? Essa semana mesmo eu tive um caso lá que eu apresentei para uma empresa vários currículos, né, de meninas mais novas, né? E junto foi um currículo lá de uma pessoa de 47 anos. Né? E aí o que aconteceu? A pessoa de 47 anos que foi contratada. Olha, então nunca é tempo, não menosprezando a juventude, né? Porque a juventude está na flor da idade, está naquele ímpeto, então existem profissionais excelentes, e inclusive aqui nós já tivemos exemplo. Mas o fato é o seguinte, que foi contratada essa pessoa, né, de uma idade mais avançada. Mas enfim, então, mais 120 anos vai ser difícil entrar ali. Mas se entrar, não vai pagar. E autoridades nacionais do Legislativo, Executivo e Judiciário. Não incidência, né? Não vai pagar eletricista, encanador, técnico de informática, palestrante, professor. Eu mesmo não pago porque eu sou professor. Merendeiras e outros profissionais para prestarem quaisquer serviços ou quaisquer outros atendimentos. Agora tem a redução de base de cálculo. 50% quando for gestante e aposentado. Olha só. Então vai ter uma redução de 50%. E vai majoração da alíquota. Olha só. Quando se tratar de autoridades estrangeiras, haverá uma majoração de 50% nas alíquotas. Porque eu que estou fazendo a lei, né? Então eu vou majorar para quem... Quer dizer, aqui vai majorar a alíquota, né? Porque como eu que fiz a lei, então quem tem mais dinheiro vai pagar mais tributo, ou seja, as alíquotas de 3, 10 e 15, de 3, 10 e 5, elas vão ser 6, 20 e 10, exceto para os presidentes dos Estados Unidos e Cazaquistão. Olha só, esses não terão majoração da alíquota. Gente, é uma brincadeira, mas vamos fazer o nosso tributo. Faz qualquer coisa, né? Imposto sobre mulher faladeira, imposto sobre homem bebum, enfim, coiseira, né? Para a gente brincar, mas fazendo isso nós vamos entender, né, toda essa logística da criação de um tributo. Aqui na minha cidade foi criada recentemente a CILUP, né, que é a Contribuição para Custeio do Serviço da Iluminação Pública. Só para a gente entender como é que funciona o trâmite, né, da criação de um tributo. Então aqui nós temos o projeto de lei, certo? Esse projeto de lei é lá, Prefeitura Municipal de Mococa, etc. Tal, né, que eu moro na cidade de Mococa. Visa o presente projeto de lei complementar instituir o âmbito de Mococa contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. Mas veja bem, fruto da emenda constitucional número 39 de 19 de 12 de 2002, o artigo 149A da Constituição, instituiu a CIP, né, que é Contribuição para Custeio de Serviço da Iluminação Pública, espécie de tributo que incide sobre a prestação dos serviços de iluminação pública efetuado pelo município no âmbito do seu território. Obedecendo ali a legislação, a hierarquia das leis, então o ente municipal só pôde criar esse tributo porque está previsto na Constituição. Então olha que coisa interessante, está previsto na Constituição, a gente pode criar. Se não tiver, a gente não pode. Muito bem. Aí fez o projeto de lei, né? Como nós já vimos isso antes, a respeito da hierarquia, Constituição, emenda complementar, depois vem lei complementar, enfim, até chegar em decreto e outros instrumentos para regulamentar o tributo. Então aí depois teve a lei complementar, 15 de dezembro de 2017, lei complementar número 499, certo? E aí criou-se, né, esses tributos, esse tributo, enfim. Aí o que acontece? Voltando para cá, para o nosso slide, observação. Depois teve um autógrafo, né?
O autógrafo é para sacramentar tudo. Olha que beleza. Então é assim que funciona a criação do tributo, né? Então imagine você fazendo esse curso e amanhã depois você você trabalha no órgão do governo. Olha que conhecimento interessante que você vai ter, né? Então, por isso que eu digo, quando nós começamos a fazer esse curso, nós temos que incorporar 3 entidades. O fisco, né, o governo, o contribuinte e nós que trabalhamos entre um e outro, entre a cruz e a espada, não é verdade? Mas vamos lá. E aí, só lembrando que esse tributo ele é lançado apenas para imóveis tributados como IPTU terrenos, correto? Então, se é terreno, vai ser tributado. Se for imóvel, aí, se for uma casa, aí não. Muito bem. Seguindo aqui, dentro da gestão fiscal tributária, nós temos aí os impostos da União. Impostos da União, artigo 153 da Constituição Federal, tem tudo isso aí de impostos. Mas nós vamos estudar apenas o imposto de renda e o IPI, certo? Muito bem. Impostos dos estados. Tem ICMS, PVA e TCMD. Nós vamos estudar só o ICMS, correto? E tem aqui as contribuições. Então a União cobra, administra os seguintes tributos: contribuições da União, previdenciária, FGTS, PIS, PASEP, COFINS, contribuição social sobre o lucro líquido. A gente vai estudar só o PIS, COFINS e a contribuição social sobre o lucro líquido. E o imposto dos municípios. Tem IPTU, ISS e TBI. Nós vamos estudar aqui no nosso curso, ou estamos estudando já, né? Somente o ISS, Imposto sobre Serviço. E agora nós temos um vídeo. Vamos conhecer um pouco sobre a origem do tributo. Então, esse vídeo aqui, depois a gente vai passar o link para a pessoa poder assistir. Então você que está aí assistindo, a gente depois passa o link para você ver na íntegra esse vídeo sobre a origem do tributo. Muito bem, agora a gente vai constituir uma empresa, né? E quando a gente constitui uma empresa, nós vamos constituir essa empresa na esfera federal. Aí nós vamos ter um CNPJ, e se a gente tem um CNPJ, dependendo da atividade, nós vamos pagar o IPI, imposto de renda, contribuição social, PIS e o COFINS. A gente vai abrir ela na esfera estadual também. Se for o caso, nós vamos ter a inscrição estadual. Essa inscrição estadual, ela é do estado de São Paulo e da cidade de Mococa. Então, no estado de São Paulo, todas as inscrições vão ser nesse aspecto, com esses dígitos. Somente vai mudar os 3 primeiros dígitos, porque cada cidade muda esse dígito. Nós temos 26 estados no Distrito Federal, então quando a gente abrir a empresa num dos estados, a gente vai ter a nossa inscrição municipal e a gente vai ficar sujeito ao ICMS, né? E aí lá no outro estado, vamos abrir em Goiás, Amapá, Rio Grande do Sul, a inscrição vai ser diferente. O CNPJ não. Dessas mesmas disposições aqui. E na esfera municipal, nós vamos ter a nossa inscrição municipal. Aqui na minha cidade, Mococa, São Paulo, nós temos essa disposição da inscrição municipal. E nós temos no Brasil 5.570 municípios, certo? E aí cada município tem as suas particularidades. Então, abrir uma empresa é algo fantástico. E aqui a nossa expertise mora aqui, ó. Empresa é uma entidade constituída legalmente, regida por um contrato ou estatuto social, onde é determinado claramente o funcionamento e o relacionamento a ser mantido e seguido pelos sócios, responsáveis por oferecer produtos, serviços, atendendo à necessidade do mercado, principalmente visando lucro. Então, quem abre uma empresa tem que visar lucro, né? E visar lucro de uma forma
de uma forma legal, né, de uma forma usando artifícios, usando sistemas, usando situações legais previstas na legislação, né? Não podemos fazer nenhuma forma onde a gente vai maquiar o resultado de uma empresa, como está acontecendo aí com uma empresa de renome nacional, né? E pessoas de renome internacional que fizeram uma maquiagem no balanço, a gente não sabe de que maneira, durante 7 anos, então isso aí trouxe um prejuízo, embora é aquele detalhe, quando se traz prejuízo, muito prejuízo para um lado, traz muito lucro para o outro lado. Então, na empresa é a mesma coisa. Então, se você não tiver uma gestão fiscal tributária na empresa decente, você vai pagar tributo a mais. E se pagar tributo a mais, o teu lucro vai embora, você não tem competitividade, e se fizer qualquer erro, qualquer deslize, você vai pagar tributo a menos, certo? E amanhã pode trazer, pode formar um passivo tributário, certo? E esse passivo tributário, né, ele vai trazer problema para você. Então, se a gente abrir empresa, é para ter lucro, correto? Tipo de empresa, sociedade, um ou mais sócios, é individual. A atividade pode ser indústria, comércio e prestação de serviço. Aqui, atualmente, a gente usa esse sistema aqui para abrir empresa. Então, você que me procura para abrir uma empresa, né, lá no escritório onde eu trabalho, escritório contábil. Então, o primeiro passo para abrir uma empresa vai ser aqui a viabilidade. O que é isso aqui, viabilidade? Eu vou mandar aqui uma informação para a prefeitura do meu município e essa viabilidade eu vou falar o local que eu quero, a metragem, a atividade, e a prefeitura vai me retornar aprovando a viabilidade ou não. Se ela aprovar, maravilha. Se não aprovar, vai falar por quê. Às vezes ali não pode estabelecer aquela atividade que eu estou pretendendo, principalmente uma indústria, né? Então imagine você abrir num bairro residencial uma serralheria, né? Que vai trabalhar, começa a trabalhar 5 horas da manhã e para 1 hora da madrugada, né? E fica aquela barulheira toda, não vai, né? A própria lei, o zoneamento comercial e industrial da cidade já prevê isso aí. Mas, muito bem, então aprovou a viabilidade, maravilha. Eu vou partir para o coletor nacional, que aí eu vou mandar essa informação para a Receita e para o Estado, onde eu estou localizado. E como a Prefeitura já viabilizou, aqui o Estado e a União não tem muito o que, vamos dizer assim, contestar. Né? Muito difícil contestar. Por quê? A Prefeitura já fez o serviço ali presencial, certo? Já viu que pode, etc. e tal. Então, o nosso sistema de abertura de empresa, ele é fantástico. Muito bem, aí eu mandei para a Receita, para o Estado, aprovou, certo? Aprovou, aí eu já vou fazer o registro na junta comercial do meu estado. O que é isso? Aqui é onde eu vou registrar o meu estatuto social, né, protocolado pela junta, ou presencial ou eletronicamente. Hoje praticamente é tudo online, né? Então você que está aí no seu estado, eu não sei bem, aqui, mas no estado de São Paulo, né, a abertura de empresa e algumas outras alterações que você faz, é tudo online, né? Então você escaneia o documento, você que é contador, você pega a assinatura, você mesmo reconhece a assinatura ali com o seu certificado digital, não precisa ir mais no cartório, e transmite, e depois, dali algumas horas, a junta ela já defere, e você já tem o seu CNPJ, você já tem a sua inscrição estadual, e às vezes já sai até a inscrição municipal. O sistema hoje, ele está muito rápido, certo? Então a gente consegue abrir empresa, imagina, em 2 dias você abre a empresa, dependendo, né? Dependendo do andamento, né? Eu já consegui abrir empresa em 2 dias, mas enfim. E depois aqui tem a inscrição municipal e os licenciamentos, né? Então o que é esse licenciamento aqui, quando você abre uma empresa? O licenciamento é na cidade onde você mora.
ou nos órgãos aonde você está registrado. Então, licenciamento na cidade tem a vigilância, né, tem o corpo de bombeiro, né, e outros. A nível de conselho, então você é uma clínica, você tem que ter o licenciamento do conselho, né, você é uma indústria, né, tem que ter o licenciamento da CETESB, enfim. Mas de qualquer maneira, até aqui você já vai ter tudo, você já pode até funcionar. Então hoje está muito maleável a situação. Mas isso aí eu estou explicando como se constitui uma empresa, porque amanhã ou depois, você trabalhando mesmo na gestão fiscal tributária, você vai trabalhar num local onde você tem que abrir uma empresa e funciona assim. Muito bem, continuando aqui no nosso slide, deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Tá, muito bem. Aqui tem um slide que eu mostro o Sintegra. Como essa aula é a terceira aula, então nós já falamos isso anteriormente, mas vamos falar novamente. Então hoje toda empresa ela tem um cadastro, como eu disse para vocês, vai ter o CNPJ, vai ter inscrição estadual, inscrição municipal, mas aqui no Sintegra, o que é o Sintegra? O Sintegra é um sistema integrado de informações sobre operações interestaduais com mercadoria e serviço. Então você abre aqui o Sintegra, você fala, tem uma empresa do Pará, você vai clicar aqui e vai aparecer aqui, né, lá da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, para você colocar o CNPJ, a inscrição estadual ou o CPF, né, para ver se essa empresa ela está legalizada, certo? Então, sempre quando a gente vai fazer o cadastro de uma empresa, é interessante verificar se está legalizado. Aleatoriamente, há 10 anos atrás, quando eu estava elaborando todo esse trabalho, todas essas apostilas, esse slide, eu ganhei da minha sobrinha uma lata de leite condensado Itambé, né, que hoje eu não estou vendo mais aqui, pelo menos pela minha cidade. Aí eu peguei aquele CNPJ aleatoriamente, né, e fui verificar, né, qual que é a situação daquele CNPJ, né, e o sistema, essa empresa aqui é lá de Goiás, né, e o sistema vamos ver aqui, CNPJ, está até aqui o CNPJ, né, ele me retornou uma situação, mas logicamente, talvez é uma empresa que é uma empresa já conhecida, né, no mercado, por questões, talvez a empresa fechou a filial dela, está aqui, baixado, não habilitado. Então, quer dizer, uma empresa que ela é baixada no estado, ela é não habilitada, certo? Então, essa empresa, por questões de logística, deve ter dado baixa nesse CNPJ. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque aí eu ia ver um outro CNPJ e a empresa está correta. Então, quando hoje a gente vai fazer o cadastro de cliente, ou mesmo cadastro de empresa, é interessante, né, ficar de olho nessas questões para ver se a empresa está certa, legalizada no estado onde ela se situa. Né? Muitos sistemas hoje que nós usamos, sistemas para emissão de nota, cadastro de cliente, controle financeiro, na hora que você lança lá o CNPJ, ele já te dá, né, já busca do sistema do governo, porque isso aqui é público, né? Então, por isso que eu estou mostrando aqui, porque é público, qualquer um pode pegar. Vai mostrar se a empresa está legal ou não, porque se a empresa não estiver legal, você não pode vender para ela, você não pode vender para uma empresa que já fechou, né? E tampouco comprar. Hoje, até o sistema hoje ele deve brecar um pouquinho, mas isso aqui é só para a gente entender que nós temos que sempre estar consultando o cadastro dos nossos clientes. E por que a gente fala para consultar o cadastro? Porque acontece, pelo menos aqui no estado de São Paulo é assim. Imagine que você vai vender para uma empresa, né, no dia 31 de dezembro daquele ano, você vai estar vendendo para uma empresa que ela é optando simples. Tá? Você vende de uma forma.
Virou o ano, aquela empresa ela sai do Simples, ela não é mais optante do Simples. Então, quer dizer, o cadastro dela vai mudar, certo? Só que às vezes ela, inadvertidamente, ela não informa o seu fornecedor. Então o fornecedor tem que ter um sistema de inteligência ou de consulta, coisa parecida, para sempre estar conferindo o cadastro, porque às vezes a empresa ela pode mudar a atividade, pode mudar de regime, né? Então isso aí influencia. Às vezes você vai vender para uma empresa, se ela estiver no Simples, você não paga o tributo, ou vice-versa, né? Então é preciso tomar muito cuidado. Mas enfim, essa aula é a terceira aula e agora a gente vai encerrar e te espero na quarta aula. Entre em contato com a gente pelo e-mail jxmelo@terra.com.br, WhatsApp 19 99476 9997. Até a próxima.